Então, a primeira lição de hoje, que compreende, então, essa obra de fazer discípulos, que compreende essa ação de fazer discípulos, é tomar a iniciativa. Por isso que eu falei que hoje a gente vai falar sobre a intencionalidade. Esse é o segredo. Tomar a iniciativa. Na opinião de vocês, para discipular alguém, como que toma a iniciativa? Óbvio assim, né? Não, mas eu acho que não, Cauã. Vamos esperar o acaso. De repente Deus faz brotar, ele abre o chão. Hã? Sim. Não se pode discipular um ao outro, por isso necessário escolher uma pessoa e não outra. Para isso a gente tem que escolher a pessoa, orar, né? Para Deus levantar a pessoa e assim, talvez já estabelecer, a gente escolher a pessoa e às vezes eu penso, falo comigo mesmo, né? Você já, quando o Gabriel me escolheu, para mim escolher, pegar uma, aí o primeiro convite que eu fiz era não desanime. A senhora acha que na escola daquele treinador a senhora estaria aprovada ou reprovada? Ou aquela, essa... Ele chamou o primeiro, motivou por pouquinho. Aí depois foi. Teve uns que ele falou, você vai. Você bem que você quer, você vai. Lembra que você não pode comentar sobre o filme, né? Mas o que eu percebi ali no moral da história, no final de tudo, foi o último jogo deles, você viu que a moral ali foi aqueles dois membros da facção se unirem, no final das contas. Né? Sim. É fato, é realidade. É baseado em fatos. Tanto é por isso que falou, cada um tem cada um. Mas apesar que o autor, não estou falando para você aplicar isso agora já, não desiste da moça lá não. Não, mas ele fala aqui, ó, no livro ele vai falar assim, ó. Só que ele vai falar de pessoas rebeldes, olha, ele fala assim: não perca tempo com pessoas rebeldes, pois você estará de fato desperdiçando tempo. É claro que não é o caso da senhora lá, né? Não estou falando para ela desistir, mas, por exemplo, é uma característica. Se ela chama, convida uma vez para discipular, a pessoa não quer, rebelde, não está nem aí para nada, não perca tempo. Ore para Deus trazer uma outra pessoa comprometida. Pois é. Tem que orar. E a gente tem que ter discernimento para quando Deus trazer, né? A gente... Pois é. Só que assim, o discipulado é muito mais... Amadurecer junto, crescendo. Só que assim, o discipulado dura um pouquinho mais de tempo do que a gente pensa. Se fosse durante os 60 anos dessa igreja, né? Nós estaríamos bombando. Exatamente, é verdade. Ele vai falar assim, ó, procure pessoas que, à semelhança do filho sábio de Provérbios, recebem bons conselhos e instrução. Ele vai falar aí. Ou seja, o tipo de pessoa, o perfil de pessoa. Aquela pessoa que aceita instrução. Que aceita conselho. Busca esse tipo de pessoa. Tudo isso você pode anotar, tá? Ele fala também assim, ó. Não significa que você, como discipulador, sempre será aquele que sabe tudo. Acho que a irmã Ieda sempre coloca esse temor. Você não precisa saber tudo. Aliás, até porque
ele também vai argumentar que o discipulado ele tem essa dimensão 1 a 1, mas ele também tem a dimensão comunitária. Por exemplo, eu não digo que vocês não foram discipulados. Escola bíblica dominical, culto à noite, envolve ceia do Senhor. Tudo isso também envolve discipulado. Talvez ele não tenha sido intencional. Entendeu o que eu quero dizer? A gente precisa saber de tudo, como o autor coloca aqui. Porque no fim das contas ninguém sabe de tudo. Eu não sei muita coisa. E eu tenho que ter humildade. Falar, eu não sei sobre esse assunto. Eu vou procurar saber com o Gabriel, com o pastor, com alguém. Tá tudo bem, o que tem? Nada a ver. Só não pode falar bobagem, né? Reconheça humildemente que você não sabe, tá tudo bem. Normal. Isso. Ele diz também que a respeito da demonstração das fraquezas. Nós não podemos, no discipulado, achar que a gente é o super-herói. Quando a pessoa vai falar de um problema pra gente, fala assim, nossa, mas você tá passando por isso ainda? Meu Deus do céu. Não. Ter a noção de que Deus usa vasos de barro. Nós estamos sendo usados por Deus para discipular, mas a gente é vaso de barro. Como Paulo fala. Né? Na grandeza de Deus, ele resolveu colocar riquezas num vaso de barro como eu. Tem que ter essa consciência. Ninguém é melhor do que ninguém, no fim das contas, né? E o maior no reino de Deus é o menor. Nada de achar que nós somos melhores. E ele diz assim, ó, ainda na seção, no subtema, tomar a iniciativa, ele vai dizer o seguinte, apesar do reconhecimento da sua humildade como discipulador, segundo Denver, ele diz assim, é você que toma a iniciativa no relacionamento. É você. Mesmo que o pedido para o discipulado tenha partido de outra pessoa, é você quem toma a iniciativa. É você quem, em certa medida, conduz o relacionamento ao usar deliberadamente o tempo que passam juntos para apontar o caminho em direção a Cristo. Então, ainda que você reconheça que não conhece todas as coisas no discipulado ou sobre Cristo, ainda que você se reconheça alguém humilde, você, como discipulador, é quem toma a iniciativa do relacionamento. É você quem liga, é você quem marca o café, quem marca a conversa, é você quem puxa o assunto sobre como está a vida da pessoa, é você como discipulador. Lembra? Intencionalidade. Vamos ver como é. Não, é você que puxa o assunto, ok? Agora, ele desenhou o contexto onde acontece o discipulado. É você convidando e estando com a pessoa. Vamos supor, Manheda vai sempre para Rondonópolis. Se a pessoa que ela está discipulando tem tempo, chama para ir junto. Vamos supor que a senhora vai fazer compra. Olha quanto tempo a senhora tem para conversar com a pessoa. E eu digo para a senhora que é nesses momentos que as pessoas mais se abrem. Eu falo isso porque eu tive uma experiência de discipulado com um dos meus pastores, logo quando eu cheguei na igreja presbiteriana. Cara, eu até apagar fogo no acampamento da igreja, 3 horas da tarde, eu fui com ele. Tomar café de manhã, ele sempre me chamava para tomar café na casa dele. Eu e ele, a esposa. E eu até esses dias eu mandei mensagem para ele. Ele não está pastoreando, ele já está senhor. Falei, pastor, nossa, fez diferença, viu, o que o senhor fez por mim, porque agora eu entendo que a minha casa precisa ter café, precisa ter um bolinho, precisa ter um pão de queijo, porque eu estou vendo o que o senhor está mostrando para mim, o senhor mostrou para mim na prática, quanto é importante receber as pessoas no lar. E tem feito diferença para mim no meu ministério, nessa perspectiva, porque um dia alguém fez isso por mim. Eu agradeci ele. E ele até falou, Gabriel, eu estou num momento bem difícil, assim, isso aí foi animador, saber que a gente deu frutos. Falei, pastor, sem dúvida alguma, o senhor foi muito relevante para mim. Muito relevante.
É sobre isso. Bom, imagine que agora a gente chegou naquela cena do quarto de guerra, onde as duas têm a primeira conversa, que é do café. Seu café tá morno e tal. Imagina que agora a senhora convidou alguém para discipular. O senhor convidou alguém para discipular. Faz. Primeiro, lá o subtópico. O segundo subtópico aí, irmão Melina. Fora da igreja e dentro da igreja. Aqui, ó. Bom, o primeiro estágio de fazer discípulos pode significar o início de uma amizade com um não cristão. A gente pode começar a discipular tanto por aqueles que são imaturos na fé, mas já se renderam a Cristo, que a gente chama de novos convertidos. Ou a gente pode optar, se a gente for bem mais corajoso, vou pregar o evangelho agora, menino. E vou chamar alguém para discipular. Cauãzão lá, ó. Vou pregar o evangelho para você. Se converta, senão você vai para o inferno, né, Cauã? Tem que ser brabo assim, não é? Isso mesmo. E inicia um relacionamento, você pode fazer isso. Como ele diz aí, ó. Você inicia esse discipulado, então, você explica o evangelho para a pessoa e, detalhe, sempre chame a pessoa ao arrependimento. Porque para aqueles que se convertem, sempre vão se arrepender. Então, sempre fala, eu te convido a mudar a sua vida agora. Você crê que Cristo pode perdoar seus pecados? Você quer confessar Jesus agora como seu Senhor? Agora, quer? A pessoa vai dar uma resposta. Pode ser, você vai levar muitos nãos na vida, mais nãos do que sim, talvez. Mas esse é, chame a fé e o arrependimento. Você crê em Jesus como seu Senhor? Muda de vida? Então vai se batizar. Você tomar ceia e viver na igreja. Vamos discipular agora. Você pode fazer assim, né? Esses que entram, que então vão se tornar os novos na fé, e eu peço a Deus que através da sua vida, eles precisam adentrar a família de Deus pelo batismo. Batismo é a prova pública que você tem fé. Você está falando para a igreja, sou crente, ó, sou crente. Me discipulem. E aí, quando ela entra na igreja, ela participa da ceia. Ou seja, participar da ceia é você constantemente dizer, eu sou crente. E ser nutrido pela ceia e pela comunhão dos santos. Então, perceba que isso também é discipulado. Entendeu? Viver esse ambiente de batismo para os novos da fé e de participar da comunhão dos santos também é discipulado. E o autor vai dizer assim, ó, os novos na fé são discipulados dentro da igreja, porque estudam a palavra com o restante do povo de Deus e participam da ceia segundo a ceia do Senhor. Segundo Denver, o discipulado não acaba aí. Que é aquilo que eu falei para a senhora, percebe aqui? Ó? A gente precisa saber de tudo, porque a igreja também, de modo comunitário, discipula. Mas eles não param por aí, né? Ele também, o discipulado, é realizado conforme os membros discipuladores que irão ensinar e supervisionar. E eles inserem aqueles que eles irão discipular em suas rotinas. Percebe? Nós estamos falando sobre discipulado intencional. Se você vai discipular, você tem que inserir aquele que você está discipulando na sua rotina. Então, por isso que eu usei o exemplo. Ela vai muito para Rondonópolis, então, se a pessoa tem tempo, vai junto. Convida. Insira ela na sua rotina. Aquilo que a irmã aí falou naquele estudo passado, eu gosto de correr, tem a opção que gosta de correr. O que eu vou fazer? Inserir outra pessoa na minha rotina. Vamos correr junto? Vamos. Vamos abordar esse tópico, ensinar, para a gente encerrar? Ok, você está aí no discipulado. A pessoa, agora você inseriu a pessoa na sua rotina. Tá? Você inseriu a pessoa na sua rotina. O que você faz? Você começa ensinando a palavra de Deus.
Ele diz assim, ó, todas as atividades que envolvem ensino da Escritura faz parte do discipulado. Apesar de não olharmos com esses olhos, a igreja promove o discipulado desde sempre. Foi aquilo que eu mencionei, né? O que devemos aprimorar é nossa perspectiva de criar uma grade de ensino que leva a uma formação mais intencional. Isso aqui foi o que eu coloquei. Por quê? Porque o autor vai dizer que na igreja dele, do Mark Denver, onde ele é pastor, o discipulado, como a igreja dele é uma igreja madura, o discipulado lá é intencional. Ele fala assim, na minha igreja nós estudamos todos os livros da Bíblia em sequência, capítulo por capítulo, alternando entre Velho e Novo Testamento. Depois de anos que uma pessoa está na igreja sendo treinada, ela vai ser um discipulador. Então isso é intencional, porque a igreja discipula. Então, a gente já faz isso aqui na escola dominical. Só que a gente precisa criar como na escola, eu acho que isso entra um pouco da técnica também, do ensino. Porque a gente precisa criar uma grade de ensino visando o treinamento. Sabe por que eu digo isso? Porque tem gente que senta no banco aqui e não sabe o que é trindade, meus irmãos. A doutrina, a coluna vertebral do cristianismo, a pessoa não sabe. Quando você cria uma grade, por isso que eu falo para vocês, como é que pode discipular na prática? Lembra que eu perguntei aquele dia, que a gente brincou muito aqui? O que é? Como que faz? Eu quero que você fale na prática, como é que faz? Porque eu quero que você saia daqui aprendendo a colocar, que você aprendendo, como vocês já sabem disso, não sei o que vocês, irmãos, vocês já sabem disso, né? O professor é assim, eu quero que você aplicar aquilo na prática. Agora tem gente que passa a vida toda na igreja e sabe o que é trindade. A coluna vertebral da fé dela, ela não sabe o que é. Então, o que lá no futuro, eu vou precisar de vocês para desenhar isso também. Desenhar um programa, um modelo de ensino que vise o treinamento. A pessoa, ela entra imatura na escola dominical, mas a gente vai ter a certeza de que ela vai sair madura. Que ela vai saber o que é trindade. Ela vai saber o que é explicar o que é isso. Dando um exemplo aqui do que é trindade, né? De um assunto importante. Então, o discipulado com relação ao ensino precisa disso também. Para a gente finalizar, ele diz assim, ó, então percebe, a igreja ela discipula em um contexto comunitário. Mas às vezes o que falta então é montar essa grade. Você vai aprender isso aqui. E você vai ser treinado. Por isso que eu sempre dou para vocês. Lembra que a gente fez aquele de conversar 2 em 2? Para você aplicar na prática. Eu quero treinar você. Para você reproduzir isso na vida real. Mas o discipulado, o ensino, também está presente no seu discipulado 1 a 1. E ele vai dizer o seguinte: em um contexto interpessoal, o ensino ocorre quando as pessoas aprendem a manter entre si conversas espirituais significativas. Então a pessoa às vezes tem um entendimento equivocado da realidade. Então imagine aí que a pessoa tem superstição. E a pessoa, eu vou pegar um exemplo básico, não sei se esse exemplo é bom, mas a pessoa acredita em signos, por exemplo. É seu papel conduzi-la no caminho correto a respeito do ensino bíblico. Entende? A pessoa tem problemas com desejos ilícitos. É seu papel conduzi-la à vontade de Cristo. É seu papel. Entende? É o que ele está querendo dizer. O ensino, nesse sentido, envolve as conversas espirituais significativas. A pessoa tem dificuldade com o relacionamento com o cônjuge. Você vai nortear ela no caminho da vontade de Cristo. Então, o ensino nesse sentido, o discipulado 1 a 1 envolve o ensino nesse sentido. Ok? E ele diz assim, não há problema em conversar sobre futebol ou sobre a escola dos filhos, mas também é bom falar a respeito do sermão do domingo.
com aquele que está sendo discipulado por você? Fala para mim, o que você achou? Você está aplicando isso na sua vida? E ele também menciona aqui que os pequenos grupos também podem ser úteis para fomentar esse tipo de relacionamento. Pergunte aos seus amigos o que Deus tem ensinado a eles a respeito deles próprios. O que Deus tem ensinado? Como Deus tem transformado o seu coração? Quais são as suas dificuldades? Como você conseguiu aplicar? Imagina que a pessoa tem um desejo sexual ilícito. Você vai lá e ensina ela. Você pode vencer isso com a força de Cristo Jesus, pela graça dele é possível você vencer isso. Tente praticar esse tipo de hábito. Tente praticar esse hábito. Não fique tão sozinho. Na outra semana, você conseguiu aplicar isso? Ainda não consegui. Por quê? Quais são as dificuldades? Entende? Tudo isso é ensino. Tudo isso é ensino. Ok? Nós vamos parar então, na semana que vem a gente vai no corrigir até o conduzir ao céu. Esses outros subtemas. Mas percebe, nós já estamos agora entendendo vivendo o que é viver o discipulado. Tá? Mas você pode também reler, né, esse capítulo, tá? E na semana que vem nós vamos continuar. 9h36. Bom, vamos orar? Pedir a graça de Deus? Senhor Deus, alguém quer compartilhar alguma coisa? Não? Podemos encerrar? A senhora queria, irmã? Então vamos orar. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo. Nós estamos treinando, nós estamos em treinamento e nós pedimos ao Senhor que nos ajude e que conduza a nossa história, conduza a nossa vida, a fim de que nós possamos cumprir a grande obra do discipulado, que foi uma ordem que o Senhor nos deu. Obrigado por esse tempo, inculque na nossa mente essa lição, nós possamos revisitá-la no meio da semana, para a sua glória, Senhor. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.